Olá, meus irmãos, nós damos graças a Deus por mais um privilégio, uma oportunidade de poder ministrar a palavra do Senhor aos vossos corações, rogando a Deus que logo, em breve, essa pandemia possa passar e que possamos estar juntos, poder cultuar a Deus na comunhão com os irmãos, na presença do Senhor. Isso é maravilhoso e nós oramos por isso. Mas enquanto isso, nós temos esse meio, esse recurso para poder ministrar o Evangelho, e isso é um privilégio que podemos também aproveitar nesse momento. Então, vamos ouvir a palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar a nossa série de pregações na explicação do Credo Apostólico, a partir do nosso catecismo, a nossa confissão de fé. Então, nós vamos olhar hoje mais um artigo de fé importante para a nossa salvação, a obra de Cristo em nosso favor. Nós vamos falar sobre a importância dele estar assentado à direita de Deus no céu para governar a sua igreja. Nós vamos fazer algumas leituras. Primeiramente, eu vou ler Mateus 28, do verso 18 ao 20. Abra sua Bíblia, se você estiver a Bíblia perto de você. As palavras de Jesus Cristo, pouco antes da sua ascensão, ele dá encorajamento à igreja, aos apóstolos, para pregar o Evangelho. E ele diz assim, Mateus 28, 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós vamos ler também alguns trechos na carta de Paulo aos Efésios, Efésios capítulo 1, do verso 15 ao 23, do capítulo 4, do 7 ao 12. Efésios 1, 15 a 23, diz assim: Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado e potestade e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Passe mais uma página adiante e vamos encontrar o capítulo 4 de Efésios, do verso 7 ao verso 12. Vamos ler também essa passagem aqui. Efésios 4, 7 a 12. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu?
senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Até aqui a leitura. Pequena oração pedindo a bênção do Senhor pela pregação. Nosso Pai Celeste, nós te agradecemos por esse momento onde podemos ministrar a tua palavra, onde podemos, mesmo que ainda não estejamos juntos na comunhão do culto, mas ainda temos essa liberdade dada pelo Senhor de poder ministrar o Evangelho de Cristo aos nossos irmãos, a todos que nos ouvem pela internet. E rogamos, ó Pai, que o Teu Espírito nos ajude a expor fielmente a Tua palavra e que essa palavra não volte vazia, mas transmita graça aos corações, traga arrependimento, fé, consolo, alegria, segundo a necessidade de cada um que ouve. Rogamos a Tua bênção e que o Teu nome seja glorificado nessa pregação e tantos outros irmãos, colegas, pastores que estão ministrando o Evangelho nesta hora, o Senhor possa abençoar para que o Teu reino cresça, a Tua igreja seja edificada pela fiel pregação do Evangelho de Cristo. É a nossa oração, no nome santo e glorioso de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos e irmãs, no Senhor Jesus Cristo, caros ouvintes da palavra de Deus, quando o nosso Senhor entregou a sua vida na cruz, ele disse as seguintes palavras, pouco antes da sua morte: está consumado. Ou seja, ele quis dizer ao Pai: Pai, completei a obra que me deste para fazer. Garanti pelo derramamento do meu sangue a salvação daqueles que me deste. Assim, meus irmãos, Jesus, ele fez uma obra perfeita, completa, suficiente, eficaz. Uma obra que não precisa mais de nenhum tipo de acréscimo. Uma obra que garante pelo seu sangue o perdão completo dos nossos pecados, a graça da santificação, de uma vida nova, transformada, mas também a certeza da nossa glorificação. Então você, eu, nenhum homem, ninguém precisa acrescentar algo mais à obra de Cristo. A única coisa que temos de fazer é confiar nele, depositar a nossa fé e a nossa esperança nele como o único e suficiente Salvador. Agora, meus irmãos, surge aqui uma pergunta. Se Cristo disse está consumado, se ele completou a obra que o Pai lhe deu para fazer, então quer dizer que depois que ele ressuscitou, depois que ele subiu ao céu, ele agora deixou de trabalhar pela igreja, ele agora cessou o seu serviço em favor do seu povo? Será, meus irmãos, que Cristo subiu ao céu para receber o merecido descanso de toda a humilhação, de todo o sofrimento que ele passou enquanto esteve entre nós? Não é nada disso. Muito pelo contrário. O nosso Senhor, o nosso Salvador, ele ama tão profundamente a sua igreja, que ele não somente a serviu enquanto esteve aqui no seu estado de humilhação, mas ele continua servindo, trabalhando em nosso favor, agora no seu estado de glória à direita do Pai. Ele exerceu o seu ofício de profeta, sacerdote e rei, enquanto esteve aqui na sua humilhação como servo sofredor. E ele continua a exercer esses mesmos ofícios, agora no seu estado de glória, de exaltação à direita de Deus, como o rei vencedor, como aquele que
governa sobre tudo e sobre todos. Isso é o que nós confessamos quando nós dizemos todo domingo no credo apostólico que o nosso Senhor ressuscitou do terceiro dia, que ele subiu aos céus e sentou-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E nós vamos olhar, meus irmãos, essa confissão a partir do nosso catecismo, no dia do Senhor 19, e aqui a nossa confissão, ela fecha essa segunda parte do credo que fala especificamente da obra do Filho, a obra da redenção, e mostra como essa obra ela é concluída com a ascensão de Cristo ao céu e o seu assentamento à direita do Pai. E aqui nos diz o seguinte, a pergunta e resposta 50, você pode ouvir, acompanhar, diz assim: por que se acrescenta está assentado à mão direita de Deus? A resposta é porque Cristo ascendeu ao céu para manifestar-se lá mesmo como cabeça da sua igreja, e é por meio dele que o Pai governa todas as coisas. Meus amados, aqui nós temos podemos fazer três observações importantes nessa confissão. Primeiro, que quando nós acrescentamos que ele está assentado à direita de Deus, quando nós acrescentamos e confessamos isso no credo, nós não estamos inventando algo ou acrescentando alguma coisa que surgiu da nossa imaginação, não. Nós estamos confessando algo que é bíblico, algo que a Bíblia ensina. Já no Antigo Testamento, no Salmo 110, que é um salmo messiânico que aponta para Cristo, especificamente para a sua glória, lá o salmista já estava profetizando dessa glória de Cristo assentado à direita de Deus, quando ele diz lá: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O próprio Cristo, quando foi levado para ser julgado e condenado à morte, diante do Sinédrio, diante dos líderes religiosos de Israel, quando questionado se ele era realmente o Cristo, ele disse: sim, vocês disseram isto. E vereis, veja o que ele disse, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Ele próprio toma para si essa glória. Ele tinha consciência de que esse era o seu caminho depois da sua morte. O Filho do Homem assentado à direita do Pai. Os apóstolos pregaram esta verdade também. Pedro, no seu sermão, depois de Pentecostes, depois do Espírito Santo derramado pelo próprio Cristo sobre a igreja, ele diz que aquilo foi algo que o Cristo, assentado à destra de Deus, realizou. Atos 2 fala sobre isso, verso 33 e 34. Hebreus 1, versículo 3 diz que Jesus se assentou à direita da majestade nas alturas. E nós lemos aqui em Efésios, Paulo fala isso, em Efésios 1, 20, que ele se assentou nos céus à direita do Pai. Então a gente percebe que essa é uma confissão importante, essencial também, favorável, benéfica à salvação da igreja. E por isso nós confessamos que ele está assentado à direita de Deus, porque isso é uma mensagem fundamentada na Bíblia, é um artigo de fé fundamentado na Bíblia. E não só isso, essa expressão assentado à direita de Deus, ela revela a glória de Cristo como aquele que tem toda a autoridade no céu e na terra. Ela indica que Cristo é aquele que tem todo o poder nas mãos e governa soberanamente sobre todas as coisas. Que ele recebeu a aprovação do Pai. Depois de todo o sofrimento que passou, depois de cumprir perfeitamente a vontade do Pai, ele é elevado às alturas e ele é colocado no lugar de honra. Isso é o que significa ser sentado à direita, um lugar de honra, um lugar de domínio, um lugar de governo. Ele subiu exatamente para o céu com esse propósito, não somente de interceder por nós, não somente de preparar um lugar para a sua igreja antes de vir buscá-la,
mas ele foi para o céu, irmãos, como o Rei soberano, como o Rei dos reis, como o Senhor dos senhores, como aquele que tem em suas mãos todo o domínio, todo o poder, toda a honra e toda a glória. É isso que nós confessamos, que ele agora governa tudo em nome do seu Pai, para a glória de Deus Pai, para o bem da sua igreja. Ou seja, Cristo está atento a todas as coisas e dominando, controlando toda a história e todos os acontecimentos do universo. Nada escapa do seu governo, meus irmãos. Tudo está debaixo do seu domínio, do seu poder. O seu poder se aplica a todas as áreas da vida. A nossa vida familiar está debaixo do governo de Cristo. A política, a economia, a educação, a cultura, tudo está debaixo do controle e do domínio de Cristo. Mas de um modo especial ele subiu às alturas para governar de forma graciosa e salvífica a sua igreja na terra. É isso que nós confessamos aqui. Que ele foi às alturas para se manifestar ali à direita de Deus Pai como cabeça da sua igreja. Esse é o aspecto que nós vamos observar aqui, que vai trazer consolo ao nosso coração, o fato de termos Cristo como nosso cabeça à direita de Deus Pai. À direita de Deus no céu, o nosso Senhor governa a sua igreja na terra. Nós vamos abordar esse aspecto da obra de Cristo aqui em nosso favor. Meus irmãos, a Escritura ela fala ela usa muitas figuras para falar da relação de Cristo com a sua igreja, do relacionamento gracioso, amoroso, cuidadoso que ele tem com o seu rebanho na terra. A Bíblia diz que ele é o noivo e nós somos a noiva dele, que a igreja é a sua noiva, está comprometida com ele, ele nos desposou para si, ele disse sim a nós. E pelo Espírito nós dissemos sim a Ele. Nós pertencemos a Ele. Ele está preparando a grande festa quando vai, de uma vez por todas e de forma plena, se reunir e se casar com a sua igreja. Ele tem um compromisso de cuidar de nós, como nosso noivo. Mas Ele é também chamado pastor da igreja. O bom pastor que deu a vida pelas ovelhas, mas também que alimenta a sua igreja com a sua verdade, com a sua palavra, e a protege de inimigos que tentam destruir o rebanho. Mas ele é também o cabeça da igreja, e essa figura, meus irmãos, ela aponta para o fato de que nós estamos unidos a Cristo como seu corpo, e que nós estamos sendo controlados e governados por Ele, como o nosso cérebro governa os atos, os comandos do nosso corpo. Cristo governa a sua igreja. Isso que Paulo diz em Efésios, que ele subiu ao céu para ser o cabeça da sua igreja. Isso fica mais claro ainda quando nós lemos aqui na nossa confissão, no dia do Senhor 19, a próxima pergunta, a pergunta 51, e a resposta. E agora ele está falando especificamente para a igreja, para você que crê em Cristo. De que maneira a glória de Cristo, nosso cabeça, nos beneficia? A resposta é, primeiro, pelo seu Espírito Santo, ele derrama sobre nós, seus membros, os dons celestiais. Segundo, pelo seu poder, ele nos defende e nos preserva de todos os inimigos. Os irmãos notam novamente aqui como o nosso catecismo aplica a obra de Cristo na nossa vida, como o catecismo se mostra que cada ato de Cristo, que cada evento, cada obra que ele realizou tem um benefício, tem um proveito para aqueles que creem nele. Então, quando você confessa cada domingo que ele está sentado à direita de Deus Pai, você deve se perguntar o que é que significa na minha vida. O que é que muda para mim, como cristão peregrino na terra, ter Jesus no céu, assentado à direita do Pai? Nós podemos dizer alguma coisa sobre isso. Em primeiro lugar, como cabeça da igreja,
Cristo, ele tem total autoridade sobre a igreja. E se nós somos membros da igreja de Cristo, nós estamos debaixo da autoridade dele. Pouco antes da sua ascensão, quando apareceu aos discípulos ressuscitado, encorajando-os para a pregação do Evangelho, ele começa dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E essa palavra autoridade indica aquele que governa, aquele que é como um rei soberano, que tem um povo debaixo do seu domínio e do seu controle. Irmãos, Cristo deu a vida pela igreja. Cristo derramou o seu sangue por nós. Isso significa que nós pertencemos a Ele, que nós somos possessão de Cristo. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso cabeça, então é Ele quem governa a nossa vida. Não é o Papa lá de Roma que governa e domina sobre a igreja. Não é nenhum bispo ou pastor ou alguém que se diz apóstolo ou qualquer líder religioso de qualquer denominação que domina a igreja, que é o dono da igreja. Não. É Cristo quem governa o seu povo. É verdade que ele domina a sua igreja, que ele governa o seu rebanho de um modo espiritual, usando homens como instrumento nesse governo. Ele se utiliza de homens para conduzir a sua igreja. E estes que ele ordena como ministros do Evangelho, pastores, pregadores, presbíteros, diáconos da igreja, líderes da igreja, esses homens eles devem governar não do seu próprio jeito, não com suas próprias ideias, não com sua própria autoridade, mas debaixo do governo e da autoridade de Cristo, de acordo com a vontade dele revelada na sua palavra. Então Cristo é o cabeça da igreja, então ele tem autoridade sobre a igreja, ele é quem diz o que deve e o que não deve ser feito dentro da igreja. Os irmãos percebem como essa doutrina da glória de Cristo como nosso cabeça, ela tem implicação direta na nossa vida como comunidade de fé, como povo de Deus, como igreja de Cristo na terra. Qual é o papel da igreja? Porque nós existimos como igreja aqui na terra. Primeiro, irmãos, nós somos o povo de Deus para adorar a Deus. Nós fomos chamados para adorar o Senhor, servi-lo, prestar culto a Ele. Nós também somos o povo de Deus aqui na terra para se submeter aos ensinamentos de Cristo, às coisas que Ele tem ordenado a nós, prestar-lhe obediência aos seus mandamentos. Mas também nós temos de proclamar o seu evangelho ao mundo. Agora, estas coisas, adorar a Deus, obedecer a Deus, anunciar o evangelho de Deus, isso não pode ser feito segundo o capricho humano, segundo o nosso bem-querer, segundo as nossas ideias e imaginação. Por que não? Porque Cristo é o cabeça da igreja. Ele ordenou claramente em sua palavra a maneira correta de adorá-lo, obedecer-lhe e proclamar a sua mensagem. Irmãos, porque Cristo é o cabeça da igreja, porque Ele tem toda a autoridade sobre a sua igreja, o culto que agrada ao Senhor não é um culto realizado segundo a imaginação do homem, mas é como Ele mesmo ordenou, em espírito e em verdade. Ele disse isso àquela mulher samaritana e Ele diz isso a todos nós. Importa que os verdadeiros adoradores de Deus o adorem em espírito, ou seja, uma adoração guiada pelo Espírito Santo, uma adoração com a motivação sincera de glorificar a Deus, mas também ele disse, e em verdade. Uma adoração fundamentada nos mandamentos da palavra de Deus, segundo a verdade revelada
da Escritura. Porque ele é o cabeça da igreja, você e eu, como membros da sua igreja, não devemos nos submeter a ideias e preceitos humanos, a leis e tradições de homens que vão de encontro à Bíblia, ou que tentam, que são acrescentadas à Escritura. Não. O que é que ele diz aos discípulos? Façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a quê? A guardar preceitos de homens, a seguir pensamentos humanos? Não. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Por isso, irmãos, mesmo que qualquer autoridade religiosa ou qualquer autoridade civil que ultrapassa as ordenanças de Cristo, ou que dita regras ou baixa decretos que vai de encontro à Bíblia, nós temos de ter, claro, de um lado a gente tem que respeitar as autoridades, mas quando é pedido algo que vai de encontro à vontade de Deus, à vontade de Cristo, nós não devemos nos submeter. É aquilo que os apóstolos fizeram lá em Atos, quando foram proibidos pelos líderes dos judeus a não pregar mais em nome de Cristo. E eles disseram, não, como vamos deixar de falar daquele a quem vimos e ouvimos? Importa obedecer a Deus e não aos homens, quando estes homens ditam regras que vai de encontro à vontade de Cristo. Podemos até ser perseguidos por isso, mas devemos caminhar pela fé e pela obediência ao nosso único cabeça, Jesus. Meus irmãos, porque Ele é o cabeça da igreja, não apenas devo adorá-lo como Ele ordenou em espírito e em verdade, não apenas devo me submeter somente àquilo que Ele ordenou em sua palavra e não a regras de homens, mas eu também devo proclamar a sua palavra. Eu não devo usar o momento de culto ou essa oportunidade de trazer o Evangelho para trazer uma mensagem de autoajuda, como temos visto por aí, esses pregadores coach, homens que têm dito às pessoas, o poder está em você, descubra o seu potencial, e não apontam para Cristo. Não podemos usar o culto, o momento de pregação para fazer um teatro, uma reunião onde procuramos trazer pessoas por meio de shows, gospel, mas pela pregação fiel do Evangelho. Nós temos de anunciar as boas novas de Cristo. Essa é a ordenança dele, de pregar o Evangelho a toda criatura. Façam discípulos de todas as nações, ensinando o que eu tenho ordenado. Sejam minhas testemunhas com a pregação do Evangelho, porque é pela pregação que pecadores são levados à fé, é pela pregação que a igreja é edificada e fortalecida na sua fé. Ele tem autoridade sobre nós como cabeça, portanto devemos nos submeter somente a Ele. A segunda coisa que devemos dizer é que Cristo, como cabeça da igreja, Ele não só exerce o seu domínio e autoridade sobre ela, mas Ele também derrama as suas bênçãos, os seus dons celestiais sobre a sua igreja. E isso é um privilégio para nós que estamos em Cristo. É isso que nós confessamos aqui. Pelo seu Espírito, Ele, o Cristo exaltado, derrama sobre nós, os seus membros, os dons celestiais. Irmãos, é uma grande bênção para nós pertencer a Cristo, fazer parte da sua igreja, estar no meio do seu rebanho, tendo o seu controle, o seu domínio, o seu cuidado sobre nós. É um grande privilégio ter Cristo como nosso governante, como nosso cabeça, como aquele que nos conduz, como aquele que nos orienta, como aquele que nos guia. É um privilégio não porque Ele nos promete uma vida sem sofrimento, sem enfermidades, não porque Ele nos promete toda sorte de bênçãos materiais. É claro que Ele tem cuidado sim com o nosso corpo, afinal de contas,
Ele morreu para salvar o nosso corpo e a nossa alma. Ele cuida, sim, das nossas necessidades materiais. Ele pode curar o crente enfermo. Ele nos supre com o pão nosso de cada dia. Ele tem cuidado, sim, do nosso corpo de um modo tão maravilhoso que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça sem Ele permitir. Mas Ele cuida ainda mais da nossa salvação, a salvação da nossa alma, que nós perseveremos na fé e não desistamos. Por isso Ele derrama sobre nós os seus dons. Isso através do Espírito Santo. Essa é a maior dádiva, esse é o maior dom que nós recebemos de Cristo, meus irmãos. Isso é o que realmente precisamos, o Espírito Santo de Deus derramado sobre nós pelo poder de Cristo. Então isso é a primeira, ele nos dá o dom do Espírito Santo. Então, se você está em Cristo, você é a habitação do Espírito. Esse Espírito é quem fez você nascer de novo, é quem fortalece a sua fé, é quem faz você crescer em santificação, é quem faz você buscar as coisas do alto e quem consola você nas suas aflições. Que bênção para nós, irmãos, é ter o Espírito Santo. E é por esse Espírito, nós confessamos aqui, que ele derrama sobre nós os dons celestiais. E aqui nós podemos pensar, por exemplo, no dom da palavra de Deus, no dom da Escritura Sagrada. Esse dom, irmãos, está intimamente ligado ao dom do Espírito Santo. Não tem como separar a palavra do Espírito e nem o Espírito da palavra de Deus. Foi o Espírito que inspirou os escritores bíblicos, os profetas e apóstolos, a escreverem as Escrituras e nos deixar esse livro para nos conduzir no caminho da verdade. É esse Espírito quem nos guia hoje nesta verdade, quem nos santifica por esta palavra. Este é o dom maravilhoso de Cristo para a sua igreja, a sua palavra. É por essa palavra que nós podemos ser levados à fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo. É por essa palavra que nós podemos conhecer o amor, a graça e o poder de Jesus, porque Ele é o centro dessa mensagem. Ele é aquele que é o tema central da Escritura. Meus irmãos, a palavra de Deus é a carta de Cristo, vinda do céu para a sua igreja peregrina na terra. Esse é o dom celestial que Ele nos dá. Lembre, por exemplo, de Apocalipse, os primeiros capítulos. O Cristo exaltado aparecendo ao seu servo João na ilha de Patmos e dando a ele a sua palavra para ser transmitida às 7 igrejas da Ásia e também para nós hoje. E Cristo mesmo é quem vem com aquelas cartas para instruir a sua igreja, para repreendê-la pelos seus pecados, para consolá-la no seu sofrimento e para dar a elas não só advertência, mas também promessas de salvação para aquele que perseverar até o fim. Irmãos, é esse dom que nós temos. Apesar de nesses dias não podermos estar juntos no culto público, apesar de não podermos nos reunir na casa dos irmãos para compartilhar a palavra uns com os outros, realizar um estudo bíblico, a palavra de Deus, ela não está algemada. E louvado seja Deus que ainda temos liberdade de culto e de usar as redes sociais para ministrar o Evangelho, para proclamar a palavra de Deus. Temos essa liberdade. Enquanto que há países e irmãos nossos em outros lugares que sofrem perseguição, que não podem nem andar com a Bíblia e que têm Bíblias escondidas em casa.
mas nós temos esse dom ao nosso alcance. E a pergunta é: o que você tem feito com esse dom de Deus? O dom precioso da sua palavra. Você tem meditado nela dia e noite? Nesses dias de quarentena, você tem mais tempo em casa? Você tem aproveitado esse momento também para se encher da palavra, para meditar na palavra? Você tem aproveitado esse momento para ensinar a Bíblia ainda mais aos seus filhos, para que eles conheçam o amor de Deus revelado em Jesus Cristo? E você tem aproveitado para ouvir, mesmo que seja por meio da internet, as pregações que estão sendo ministradas para o seu lar? Você tem colocado em prática o ensino da Bíblia? Amado a palavra de Deus? Ela tem habitado ricamente no seu coração? Meus irmãos, é pela palavra que nós podemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo. É pela palavra que nós somos santificados e fortalecidos pelo Espírito Santo para vencer o pecado, porque ela é a espada do Espírito. É pela palavra, meus irmãos, que pecadores podem chegar à fé e ao arrependimento, e nós temos essa palavra para ministrar, ensinar, pregar, evangelizar a outros. Esse é um dom de Cristo para a sua igreja. Mas também nós podemos pensar aqui, quando falamos de que Cristo derrama sobre a sua igreja os dons celestiais, nós podemos pensar nos oficiais da igreja, nos pastores, presbíteros e diáconos que servem em nome de Cristo e sob a autoridade de Cristo o seu rebanho na terra. Nós lemos que Paulo diz que o Cristo exaltado, aquele que subiu às alturas, glorioso, vencedor, ele agora derrama dons, ele presenteia a sua igreja com muitas bênçãos. Como o rei que venceu os inimigos e volta para o seu povo, trazendo os despojos da guerra para repartir para o seu povo, Cristo subindo às alturas, vencendo Satanás, vencendo a morte e o pecado, ele agora derrama dons à sua igreja. O dom do Espírito, o dom da palavra e o dom de homens, capacitados por ele mesmo, escolhidos por ele mesmo, para governar em nome dele a sua igreja na terra. Efésios 4:11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. É claro que alguns desses dons já cumpriram seu propósito, como o dom de apóstolos, profetas, pois temos a Escritura hoje completa, não precisamos de novas revelações, mas nós temos os dons permanentes de Cristo ainda hoje, pastores, presbíteros e diáconos. Então, irmãos, os homens que Cristo dá à igreja é uma expressão visível do amor que ele tem, do cuidado que ele tem com a sua igreja na terra. Isso também tem implicações na nossa vida como igreja. Primeiro, que você deve dar graças a Deus pelos oficiais da igreja, respeitá-los por causa do trabalho que eles realizam, viver em paz com eles, orar por eles, ajudá-los, porque não são super-homens, são também homens falhos, fracos, precisam de oração, do apoio da igreja, do sustento da igreja. Portanto, devemos respeitar esses líderes que Cristo dá ao seu rebanho. Isso significa honrá-los por causa do trabalho deles, se submeter à boa instrução e repreensão deles quando eles vêm até nós na nossa casa com a palavra de Cristo, com a autoridade de Cristo e não com suas ideias. Então isso tem uma aplicação para a nossa vida como igreja, porque se eu me rebelo contra os presbíteros da igreja, contra os oficiais da igreja, eu estou me rebelando contra o próprio Cristo. Por outro lado, isso também tem uma aplicação na vida dos oficiais. Eles devem entender que são servos do Senhor do rebanho e não senhores do rebanho.
Eles devem cuidar da igreja não como dominadores dos que vos foram confiados, não com ganância, não se servindo do rebanho, mas servindo ao rebanho, por amor a Cristo, por amor à igreja de Cristo. Que o Senhor ajude cada oficial da sua igreja a cumprir fielmente os seus ofícios, para a glória dele, a edificação da sua igreja. É claro que aqueles líderes, meus irmãos, que têm se servido da igreja para o benefício próprio e não têm servido com apreço, dedicação ao corpo de Cristo, eles haverão de prestar contas no último dia ao grande cabeça e Senhor da igreja, Jesus. E será doloroso, terrível para aqueles que, de forma hipócrita e gananciosa, se utilizaram do rebanho para os seus benefícios. E finalmente, podemos dizer que o Senhor, ele não só derrama dons sobre a igreja, mas ele também protege e guarda a sua igreja dos seus inimigos. É isso que nós também confessamos aqui. Isso é consolador para nós. É bom saber disso, irmãos. É bom saber que no final da nossa peregrinação neste mundo, nos dias que aqui ainda nos resta, temos o cuidado de Cristo sobre nós. E nossa peregrinação não é nada fácil. Nós somos, por natureza, fracos em nós mesmos. Nós temos inimigos declarados contra nós, Satanás e suas hostes malignas, que nos tentam continuamente a se desviar de Deus, que é como um leão que ruge procurando alguém para devorar, uma serpente sedutora. Nós temos um mundo incrédulo com todo o seu sistema corrompido e que vai de encontro à igreja, a Cristo e ao seu povo. E se fôssemos deixados por nós mesmos para perseverar, já teríamos sido destruídos, estaríamos perdidos. Mas, irmãos, que bom ouvir que o nosso cabeça tem toda a autoridade no céu e na terra, e que ele domina e governa o seu rebanho aqui. Que bom ouvir da boca dele mesmo, que ele prometeu edificar a sua igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que ele prometeu dar à sua igreja a vida eterna e não deixar que ninguém arrebatasse uma ovelha sequer da sua mão. É ele quem diz isso. O próprio Cristo, lá em João 10, 27. Isso não significa, irmãos, que Cristo está aqui nos dando um salvo-conduto das aflições, nos isentando de sofrimentos e perseguições, nada disso. Nós podemos sofrer por amor a Cristo. Lembre-se de Estevão, o primeiro mártir da igreja do Novo Testamento, depois de proclamar fielmente o Evangelho, despertou a ira dos inimigos de Deus e do Evangelho, os judeus incrédulos, que o apedrejaram. Mas o que aconteceu naquele momento em que Estevão estava sendo apedrejado? Ele ergue os olhos aos céus e o que ele vê, meus irmãos? O Cristo glorioso assentado à direita de Deus, na verdade se levantando para fortalecer o seu servo na sua aflição. Foi por isso que Estevão passou por aquela prova dolorosa com fé, uma fé manifestada no perdão aos seus opositores e opressores, pedindo que Deus não imputasse a eles esse pecado, mas uma fé também que lhe dava a certeza de que o Senhor haveria de recebê-lo em sua glória, pois ele disse: Senhor, recebe o meu espírito. Podemos até sofrer por amor a Cristo, ser apedrejado pelo mundo, sofrer a morte, mas nós temos o Cristo glorioso olhando por nós, cuidando de nós, e mesmo que ele use a própria morte para nos levar à glória, isso é melhor do que viver neste mundo incrédulo ainda. Portanto, irmãos, é isso que nós podemos dizer sobre o governo glorioso de Cristo sobre a sua igreja. E você que já está na fé, você que já é membro do corpo de Cristo, eu digo, permaneça firme
na sua confiança em Cristo como seu cabeça. Confie no cuidado dele por você e se submeta ao seu governo, porque ele é um mestre manso e humilde de coração. Os seus mandamentos não são penosos, o seu jugo é suave, o seu fardo é leve. Ele nos dá mandamentos para abençoar a nossa vida. Permaneça firme na sua fé em Cristo. Tome a sua cruz. Negue-se a si mesmo. Siga a Cristo sem olhar para trás. Mas siga firmemente o seu Salvador, porque o caminho que ele trilhou, o caminho do sofrimento até a glória, é o mesmo caminho que eu e você estamos trilhando. Mas se você que me ouve está fora de Cristo, permanece em seus pecados, eu digo a você, refugie-se em Cristo e creia nele como Senhor e Salvador de sua vida. Deixe de se rebelar contra ele, porque aquele que se rebela contra Cristo, sobre ele permanece a ira de Deus. Caminha para a perdição, é tolice viver se rebelando contra o Senhor. Mas beije o Filho, se entregue a Jesus, se coloque debaixo do seu governo, se una à sua igreja, creia nele, para que você possa também desfrutar desses benefícios que nós acabamos de ouvir aqui. O dom do Espírito Santo habitando no seu coração, o dom da palavra para conduzir você nos caminhos de Cristo, o dom de homens que ele vai usar para abençoar a sua vida em todas as suas necessidades físicas e espirituais. Que você possa amar e viver para aquele que é o seu dono, o seu Senhor, o seu cabeça, que à direita de Deus no céu, cuida de você e governa a sua vida para o seu próprio bem. Que ele nos abençoe e nos guarde nesta fé até o último dia. Amém. Vamos orar, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Soberano Deus, te agradecemos pela tua palavra e oramos que ela possa ser aplicada em nosso coração. Que cada irmão, cada ouvinte possa entender o Evangelho e se submeter a Cristo. Que essa palavra habite ricamente nos corações daqueles que nos ouvem, trazendo fortalecimento espiritual aos membros da tua igreja, trazendo também arrependimento e fé àqueles que ainda estão fora do corpo de Cristo. Ó Senhor, tu és poderoso para fazer mais do que pedimos, do que pensamos. Que o Senhor tenha compaixão da sua igreja. Que o Senhor nos ajude a passar por essa prova com firmeza e fé, confiando no Senhor e tendo a certeza que tudo está sob o teu controle, que nada acontece por acaso e que tudo coopera para o bem daqueles que te amam. Ó Senhor, que a tua bondade prevaleça em nossas vidas e que possamos logo, logo estar reunidos novamente no culto, na alegria da comunhão dos santos. Mas se aprouver ao Senhor voltar antes, que assim o seja. Nós oramos também especialmente por isso. Que o Senhor glorioso, vencedor, venha buscar a sua igreja, julgar os vivos e os mortos e fazer novas todas as coisas para habitar com o seu povo, com a sua noiva amada. Guarda a tua igreja do mal, estende a tua misericórdia àqueles que têm padecido necessidades, àqueles que se encontram enfermos, doentes, que a tua mão possa curá-los com misericórdia, com graça, com poder. E guarda a tua igreja, Senhor, na verdadeira fé. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão do Espírito, seja com cada um de vós. Amém.